Estamos iniciando uma nova jornada, uma jornada daqui até a Páscoa. Nós queremos refletir nossa vida mais uma vez dentro de um período, e nós escolhemos então deste domingo, 18 de fevereiro até dia 1º de abril, até o domingo de Páscoa, nós escolhemos então fazer esta reflexão juntos. Menos é mais. O que Jesus ensinou, mas insistimos em não aprender. Menos é mais. O que Jesus ensinou e insistimos em não aprender. Interessante a gente pensar nisso, o que Jesus ensinou. Talvez aqui, para muitos aqui, será uma jornada de descoberta de que muito que nós ouvimos em nome da religião cristã não foi o que Jesus ensinou. Para muitos de nós aqui, nesses domingos, nós vamos perceber que muito do que nós dizemos em nome de Jesus não tem assinatura, não é made em Jesus. Não foi Ele quem disse, ou não foi bem assim que Ele disse. Nosso objetivo aqui não é encontrar culpados, quem falou em nome dEle, por que falou em nome dEle, mas nós queremos resgatar o que Ele realmente ensinou. É uma jornada daquilo que nós chamamos de Evangelho. O que é o Evangelho? Qual o desafio do Evangelho para mim e para você? O que Jesus realmente ensinou? E nós insistimos em não aprender. Nessa jornada, nós vamos passar por alguns temas, nos próximos domingos. Domingo que vem, nós queremos refletir, nós queremos ser menos ansiosos e mais agradecidos. Depois nós queremos pensar em sermos menos ocupados e mais comprometidos. Menos popularidade e mais amigos. Menos conectados e mais contemplativos. Menos publicidade, mais testemunho. E por fim, quero convidar você no domingo, dia 1º de abril, às 8 horas da manhã, para o nosso culto da ressurreição, que nós fazemos todo o ano, relembrando a ressurreição de Jesus Cristo. Então, no dia 1º não será às 10 horas, nosso encontro será às 8 horas da manhã. Nós queremos pensar nisso. Jesus, aquele que se tornou menos, para que a gente pudesse ser mais. Menos é mais. E como nós nos inspiramos e chegamos a essa reflexão aqui? Nós vivemos em um mundo de excessos. Eu e vocês estamos vivendo um momento da sociedade, da comunidade humana, que nós vivemos em excesso. Excesso em todas as áreas. Nós lidamos com isso. Especialmente o século XX nos tornou essa sociedade de excesso. Tanto em relação ao indivíduo, como também como comunidade. Você tem a sensação de estar perdendo alguma coisa importante? Está correndo a vida seguindo e você percebe assim, eu estou perdendo algo está ficando para trás, eu não estou conseguindo dar conta, eu não estou conseguindo aproveitar tudo que eu poderia aproveitar. Ou então a sensação de precisar de algo que a faria mais feliz. Eu poderia ser mais feliz se eu conseguisse aquilo, eu poderia ser mais feliz se eu alcançasse aquilo e eu não consigo alcançar. Essa sensação, esse sentimento de que eu não estou alcançando, eu não consigo, eu não encontro. Isso é um fenômeno da nossa realidade. A nossa sociedade se depara com isso. E existe uma resposta, uma reação, chama movimento minimalista. O movimento minimalista, nós vamos separar ele aqui em duas dimensões principais em que ele reagiu a isso. Ele reagiu numa dimensão artística. Então, dentro do meio, especialmente a partir da década de 60, o movimento minimalista, ele vai pensar isso, o uso reduzido de elementos. Na literatura, essa busca de construir poemas, poesias com poucos elementos. Isso vai vir para artes também, para a escultura, para a pintura. Isso vai vir... Muito obrigado. Isso vem para a arquitetura. Há uma busca aqui na arquitetura, e talvez especial aqui o design de interiores ou a decoração de casas, essa ideia de você ter uma decoração de casa minimalista.
Então, assim, essa casa clean, né? Então, você tem algumas fotos, alguns apartamentos, o seu quarto é um quarto minimalista, assim, você tem poucos objetos. A gente tem isso na moda também. Então, assim, em relação ao tipo de roupa e tudo mais. Isso é um movimento artístico, isso influenciou várias áreas do conhecimento humano. Infelizmente, assim, isso é próprio do sistema capitalista. O próprio sistema capitalista, ele pega aquilo que é uma crítica a ele e o transforma em um produto. O capitalismo transformou a crítica a si mesmo num produto, porque você hoje, então, vende decoração minimalista. Você vende o conceito de decoração e transformou isso em produtos. Então, você tem designs de produtos e você faz publicidade disso e você vai convencer as pessoas que as pessoas têm que consumir, ter casas minimalistas, ter uma moda minimalista, você tem que ter o seu estilo de vida, a sua escrivaninha, a sua agenda, a sua alimentação. Interessante esse movimento que o capitalismo faz. Ele consegue reverter uma crítica a ele mesmo, do consumo, porque se nós falamos de excesso, nós falamos de uma sociedade, e eu e você somos ensinados, impregnados a consumir, para fazer a roda girar, para fazer o sistema acontecer. Agora, há uma outra dimensão do movimento minimalista, que é a dimensão cultural, ou a gente podia chamar de dimensão filosófica aqui, que é a ideia do estilo de vida. É a proposta de um novo estilo de vida. Você precisa de um novo estilo de vida. Você precisa livrar-se dos seus excessos. Você tem que identificar aquilo que é essencial para poder viver melhor. Ou seja, para ser feliz, é preciso mais qualidade de vida com menos. Eu volto a dizer que, se o capitalismo também usa os elementos da arte aqui, a dimensão artística como produto, ele também transformou o conceito filosófico, esse conceito de estilo de vida, também num produto. Porque se você jogar na internet, você vai ver lá vários tutoriais, muitos blogueiros estão na onda aí minimalista, assim, ó, como eu me tornei minimalista, né, como consumir menos, como destralhar seu guarda-roupa e tudo mais. Você tem esse movimento, é um movimento natural. Você pega alguns Instagrams, você pega aí algumas redes sociais, você vai encontrar isso. Tem pessoas entrando na onda aí, ou seja, e vendendo esse produto. Mas esse desafio, um estilo de vida, não é apenas um conceito aqui em termos de arte e de ciência, mas também um desafio para repensar o jeito que nós vivemos. E aí eu separei aqui, dentro da pesquisa que eu fiz dos teóricos, né, do minimalismo, e aí eu vou pular a parte artística e vou pegar aquilo que mais nos interessa, que é a proposta de estilo de vida. Me perdoem olhar para trás, porque a TV não está funcionando, tá, gente? Vamos lá. Primeiro, priorize. Quais áreas mais merecem a sua atenção atualmente? Faça espaço para aquilo que é realmente importante para a sua vida. Para aprender a ter uma vida minimalista, aí você tem que aprender a priorizar. Se você não conseguir aprender a fazer a sua lista de P1, P2, P3, se tudo for importante para você, você não vai conseguir cortar, você não vai conseguir eliminar, você não vai conseguir abrir espaço. A ideia de abrir espaço é isso. Você conseguir abrir espaço para aquilo que é essencial. O problema do excesso aqui, a ideia da nossa vida estar intoxicada, entupida, é que a gente não tem espaço para aquilo que realmente seria essencial e importante. Priorizar. Isso aqui em várias áreas. Priorizar naquilo que você tem na sua casa, com a sua dinâmica de vida, priorizar no seu guarda-roupa, priorizar aí na sua agenda e tudo mais. Segundo, destralhe. Essa é um neologismo, né, da turma do movimento minimalista. Assim, você precisa destralhar, né? A ordem agora é destralhar. Você tem que mandar uma coisa embora. Você tem que fazer essa limpa, dê uma geral na sua casa e joga fora, conserte ou doe tudo o que não tiver sido usado no último ano. Tem roupa lá no guarda-roupa com etiqueta, né? Assim, uma das blogueiras que eu vi falando sobre isso, ela falou assim, eu ia para os Estados Unidos, eu comprava um monte de maquiagem, porque no Brasil é 4 vezes mais caro, e depois eu descobri que vencia aquela maquiagem, porque eu não conseguia dar conta de usar toda a maquiagem que eu comprava, mesmo tendo comprado, né, por 1/4 do preço que eu pagava no Brasil.
seja, então assim, mandar embora, fazer uma limpa. Existe um extremo aqui, talvez um radicalismo no movimento, que eles chamam o conceito do armário cápsula, né? Ou você tem que colocar todas as coisas em 2 malas. Sim, não é esse o desafio aqui. Mas talvez interessante a gente pensar o que a gente pode distrair. Alguns de nós somos compulsivos e somos apegados, fugiu o termo aqui, que é quando a pessoa... Acumuladores. Muito obrigado aqui. Né? Acumuladores. A hora que você vê assim, não consegue, né, destralhar. Para uns aqui, Jesus, me liberta. Né? Compre menos. Se pergunte, se eu preciso mesmo disso, tenho como fazer do zero? Posso pegar emprestado de alguém? Posso reutilizar algo antigo? A gente já conversou um pouco aqui sobre a tendência que a gente tem no mercado aqui agora, a ideia da nossa sociedade, essa ideia de a gente trabalhar isso com contribuição e cooperação, e a gente compartilhar as coisas. A gente está vendo um pouco disso, por exemplo, no desafio que a gente tem diante da crise financeira. Quando está tudo bem, sobrando dinheiro, isso aqui passa um pouco mais, enfim, desapercebido. A hora que aperta, então a gente começa a lembrar, eu posso comprar menos, eu posso reutilizar outras coisas, eu posso pedir para alguém, eu posso reutilizar. É um desafio. Aqui não é só quando a ideia não é só quando o dinheiro está apertado. Mesmo que o dinheiro estiver sobrando, você aprender a comprar menos. Num dos tutoriais, a blogueira dizia assim, olha, eu decidi ir menos ao shopping. Na minha agenda, eu coloquei um objetivo lá, ir menos a shoppings, porque se eu for ao shopping, eu consumo. Então eu decidi que eu não posso ir a shopping, né? Então vou menos ao shopping. Alguns conseguem ir e não consumir, né? Então assim, também não vamos dizer aqui que o shopping é proibido. Descanse, fique em silêncio, medite, reflita. Você não precisa ser produtivo o tempo todo, todos os dias. Tira um tempo para fazer o que te faz bem. Ou poderia resumir aqui, tira um tempo para não fazer nada. Esses dias recebi um e-mail do Pedrão, um e-mail corporativo que ele recebeu dentro da empresa lá, da divulgação de um curso, Espiritualidade, né, em Corporações. Curso de Espiritualidade em Corporações. E aí um dos termos, ele me mandou, falou, pastor, dá uma olhada aqui no que a turma está oferecendo de curso nas empresas aqui, para você perceber o ambiente aí. E aí eu percebi um termo lá, que eu tinha ouvido da Mafê, numa conversa nossa, que ela ouviu já na escola, que está em moda, mindfulness. Se não for mindfulness, alguma coisa assim, mindfulness, né? Então assim, algo por aí. Ou seja, aquilo que é antigo para nós, e bem antigo na humanidade, tanto na religião cristã como nas religiões orientais, isso é comum às nossas religiões, seja ocidentais, orientais, de você parar, você pensar, você ficar em silêncio. Isso não é século XX, gente. Isso não é novidade. Nós não criamos um mindfulness. Isso nós estamos resgatando. Nós temos a capacidade de repaginar, né, e colocar uma nova roupagem em coisas antigas. Mas, assim, isso é um desafio antigo, talvez é o desafio da gente ser gente. Como a gente tem a necessidade de relacionamento, de construir, somos criados para a comunicação, há uma demanda interior que nós temos de silêncio, de contemplação, de não fazer nada. Que dia que você tira para esticar as pernas? Que dia que você tira para não produzir? Que dia que você tira? Que momento você tira para você? O desafio, né? É o desafio. O desafio parece que até muito simples. Eu preciso descansar. Uma quinta sugestão que eles dão: escolha um. Chega de multitarefar. Decida quais são as 3 tarefas mais importantes do seu dia e se concentre em cada um de uma vez. Essa exigência de produção e de resultado, isso aqui é um movimento reacionário. Vamos fazer menos, vamos fazer melhor. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Eu lembro que eu recebi um vídeo sobre uma fábrica na Suécia, falando sobre isso.
seja, fazer com tempo, fazer bem feito, fazer... Hoje nós vivemos numa sociedade de excesso, inclusive que a gente tem que produzir, isso produz em nós essa obrigação de multitarefar, né? Então assim, e a gente vai buscar isso, e a gente está preso a isso. E por fim, desconecte, né? Desconecte. Nós precisamos desconectar. Esse desafio que nós temos, nós precisamos da conexão. Hoje nós vivemos de conexão. Nós só trabalhamos por causa da conexão. Conexão é uma realidade para nós. Nós temos um outro membro no corpo que é o smartphone, né? É uma realidade, gente, né? Nós precisamos de uma nova ética, que é a ética do uso da rede, de internet e de smartphone em convívio público, né? É isso, eu estou me deparando com isso em casa, ou seja, preciso entender que ética eu vou criar em casa junto com a Áquila sobre o que é o celular na nossa família. E se eu não conseguir fazer isso com a Áquila pequena, quanto mais grande, né? Aí, para tirar o atraso é difícil. Mas nós vivemos com essa realidade. Alguns que são aqui da minha geração para frente, assim, que nós não somos nativos digitais, ou seja, não nascemos conectados, mas nós tivemos que nos conectar, de entrar nesse mundo da conexão. Agora, a turma de 90 para cá, especialmente, já nasce nativo digital, já nasce conectado, o desafio é maior ainda. Você vai viver de multitelar, né? Assim, então, assim, você não consegue desligar, e assim, agora você leva isso, porque assim, então você tem o teu streaming aí em qualquer lugar, né? Você tem suas séries, seus filmes em qualquer lugar. É desconectar. Não é desconectar assim, ó, desconecto o meu computador do trabalho, só que aí assim, eu mergulho, né? Então, e assisto 5 episódios da série que eu comecei ontem, né? Para terminar até amanhã. É um desafio para nós. Interessante como esse desafio do movimento minimalista, ele é um confronto ao nosso estilo de vida. Agora, é um modismo ou um estilo de vida? Nós temos as duas coisas. Para muitos é mais o modismo. Muitos vão entrar no minimalismo como modismo, para ser aceito. Muitas pessoas vão mexer na sua casa inteira, trocar todos os móveis, mexer no seu quarto, trocar seu guarda-roupa e no tudo mais, porque todas as suas amigas, todos os casais perto estão fazendo isso. Daqui a pouco, se vier outra moda, vai mexer junto, né? Assim, não tem identidade. Isso é um perigo do minimalismo, como qualquer outro movimento, é o modismo. Por que eu estou fazendo isso? Não sei. E todo mundo está fazendo, né? Agora, existe um desafio ao estilo de vida. Ouvindo alguns filósofos refletindo sobre minimalismo, ele fala assim, a questão não é matemática, a questão não é você fazer conta, não é o resultado de menos, apenas assim, vai cortando. Porque não adianta só cortar se você não identifica o que é essencial. Não adianta só ter menos se você não consegue identificar o que é importante. A ideia de precisar cortar é para abrir espaço para o essencial. Se você não consegue fazer exercício de autoconhecimento, identificar o que é essencial para você, não adianta cortar. Você vai se sentir vazio na sua sala clean, que tem só aquele abajuzinho, assim, com uma mesinha que não tem mais 4 pés, vai ter 3 pés só na mesinha, né? E assim, com uns ferrinhos, assim, toda branca, parede toda branca, ou um sofá com mínimo de detalhe, não vai ter nenhum vasinho, nenhum quadro, nada. Você vai ficar deprimido numa sala assim. Você entender o que é o seu essencial. Alguns de nós precisamos de um monte de fotos, precisamos de um monte de bugiganga. Porque é essencial para nós. A ideia de identificar o essencial aqui não é que você tem que ter menos, só menos por menos. Esse desafio do estilo de vida é desafio do que é essencial para mim. O que é suficiente para mim? O que é suficiente para mim? Essa é uma pergunta importante que eu e você temos que fazer. O que é suficiente para mim? Por que não me satisfaz? Qual é o drama do consumo em que a gente consome e não consegue se satisfazer? Porque aí o prazer do consumo, ele
ele termina no ato do consumo. E aí por isso que o guarda-roupa fica entupido, porque assim, ele não se mantém. Porque aquele prazer, aquele que foi momentâneo, ele não se perpetua nas minhas emoções. Eu preciso de mais aquela droga mais uma vez. Tanta gente hoje critica e olha para as pessoas adictas a crack ou não sei o que, diz assim, essas pessoas são dependentes, viciadas. Mas uma pessoa que não consegue parar de consumir, por exemplo, ele pensa assim, eu não fico comprando roupa, mas pensa o quanto tempo você gasta em streaming, em assistindo um consumo que talvez aqui seria muito barato, se for colocar o quanto você gasta na assinatura do programa e da internet, é muito barato perto do outro consumo. Mas você está dependente disso. Qual é a tua crise quando a série é cancelada pela produtora? Você estava no meio da série, aí o ator principal quebra pau, não fecha um acordo, e a tua série acabou, né? E você não tem mais para consumir daquilo. Porque você precisava consumir aquele próximo episódio, você precisava consumir aquela próxima temporada. É uma pergunta interessante e importante para o nosso autoconhecimento. O minimalismo é um propósito de vida em contraste com o nosso contexto. É a realidade que nós vivemos. Nossa jornada de trabalho, a qualidade dos nossos relacionamentos hoje. Nós vivemos famílias muito pequenas, nucleares. Antigamente, quando eu cresci numa família de 6 irmãos, gente. Então, assim, você imagina você chegar para casa, vai tomar café, tudo é fila de banho e quebra pau dentro do carro. Tipo assim, família grande, você não tinha muito tempo para mimimi, né? Então, assim, você briga com os irmãos mais velhos, irmão do novo, e com o pai, com mãe, e tudo, aquele fuá, tudo mais, você usa a roupa do irmão, e fica para não sei o quê, e sei o quê, seu irmão ganhou o quê, você ganhou aquilo outro. Hoje a gente viu um conceito que alguns casais não têm mais filho, é só pet, né? Vai arranjar um pet para você, não vai arranjar filho. A gente vive num contexto, ou no máximo um filho único. E cada vez fechado, a gente mora num prédio com 80 famílias, e a gente só conhece, no máximo, o vizinho do lado. E olha lá, né? Ou o porteiro, né? Que ele ainda é muito legal e conversa com você, né? Talvez, dependendo de você, você não sabe nem o nome dele. O minimalismo é esse desafio de um novo estilo de vida para o nosso contexto. É uma reação ao nosso contexto. O minimalismo, ele propõe novos hábitos para a realidade de quem nós somos, não é apenas o nosso contexto. Não diz apenas com o que está acontecendo à nossa volta hoje, no século XXI. É um desafio porque nós somos assim. Porque o nosso vazio, a gente vai buscar consumir mais, a gente vai se entupir, a gente vai se esconder, a gente vai se alienar, ou a gente vai se tornar superficial nos relacionamentos, a gente vai entupir a nossa agenda, super ocupado, mas sem produzir nada. Tem a ver não apenas com o nosso contexto, é quem eu sou também. Quem eu sou. Eu queria ler com você um trecho de uma carta que Paulo escreveu aos irmãos de Filipos. Ele diz assim: não se aflijam, nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e o acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Paulo está dizendo assim: nós vamos enfrentar preocupações. É uma contingência da nossa existência as preocupações. Agora, o que você faz quando bate na sua porta a preocupação? Como que você reage à preocupação? Paulo propõe: ore. Não é como mais um sorvete, né? Vamos fazer algo, vamos sair, vamos encontrar alguém, vamos fazer alguma coisa, vamos para algum lugar.
Vamos ver se eu consigo achar um pacote legal aqui, né? Então na internet, alguém né, tem um pacote em algum hotel, final de semana. Paulo está mostrando assim, como que você lida com a preocupação? E ele termina lembrando o seguinte, que esse processo de ida a Deus é um processo para a gente lembrar o seguinte: quem retira a preocupação de nós do centro da nossa vida é Ele. A preocupação continua ali, mas ela não pode ser o centro, não pode ser o eixo para mim e para você. Paulo não diz assim, você não vai ter mais preocupações na sua vida. Paulo está dizendo, existe um hábito de vida que a gente transforma o que nós estamos passando. Quando nós vamos a Deus, Deus não permite que aquilo seja o centro. Deus não permite que aquilo me dirija, me consuma. Eu vou a Deus e Ele, através de Cristo, retira isso do centro. Por que Paulo está dizendo isso? Em Cristo Ele retira isso do centro. Essa é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é de que, na nossa relação com Jesus, a gente entende quem nós somos, quem é Jesus e como isso transforma o nosso dia a dia. Isso tira o centro e muda o centro. Eu vou repetir. A nossa experiência com Cristo, de quem realmente é Cristo para nós, lembra que nós estamos nos perguntando o que Jesus realmente ensinou, e que isso retira do centro o que não era para estar no centro. A preocupação não era estar no centro. Não é para estar fora do radar também, que aí você é irresponsável. Eu tenho um desafio financeiro, isso é uma preocupação que eu tenho que enfrentar. Ela não pode ser o centro. Paulo está dizendo de que, dependendo da nossa qualidade de relacionamento, da maneira como a gente lida com Cristo, Cristo permite que isso não se torne centro. E para algo não ser o centro, isso quer dizer que algo está no centro, que deveria estar no centro. Quem está no centro? Quem é o eixo? A pergunta pelo Evangelho. Na pergunta pelo Evangelho, nós temos que perguntar o seguinte: nós estamos falando de religião ou de estilo de vida? A grande crise nossa, em que em relação ao que Jesus ensinou e que a nossa experiência com Cristo não tira as coisas que deviam estar no centro do centro, não nos transforma, não nos liberta, não nos dá paz, não nos dá equilíbrio, não nos dá harmonia, ainda vamos ter que buscar o minimalismo. Porque a grande questão é o seguinte: se nós estivéssemos vivendo realmente o que Jesus ensinou, a gente não precisava de um movimento minimalista. Se eu estou precisando disso, quer dizer que a minha relação com Cristo é religiosa. A minha relação com Cristo não transforma o que está no meu centro, não transforma a minha essência. Eu não consigo descobrir a minha suficiência, eu não consigo descobrir a minha essência. E eu preciso me entupir, inclusive de religião. Excesso de religião, consumo de religião. Porque eu tenho que estar mais na igreja, eu preciso se envolver mais, eu preciso de mais e mais. Agora, quando isso não modifica a minha relação com Cristo, é religião. Eu preciso disso para agradar a Deus, isso é religião. Eu preciso disso para conquistar algo de Deus, para mudar minha balança com Deus, isso é religião. Porque se eu não fizer assim, Deus vai me ferrar. Porque se eu não fizer assim, Deus não vai me dar. Porque se isso não acontecer, Deus não vai me ouvir. Porque se não for assim, Deus não vai me responder. Isso é religião, não é evangelho. Evangelho é Deus dizendo assim, eu estou restaurando o meu relacionamento com você através de Jesus. Não tem nada a ver com o que você faz, tem a ver com o que eu fiz em Jesus. A religião tem a ver com o que nós fazemos para Deus e depende do que nós fazemos para Deus. No Evangelho é Deus dizendo, esquece, é o que eu fiz em Jesus por você. É o que Jesus conquistou na cruz, é o que Jesus fez por mim e por você, com a vida e a morte dele e ressurreição em Deus, para mim e para você. Isso nos humilha, eu já falei aqui, o Evangelho nos humilha porque não depende mais de nós. Não tem a ver mais com a nossa potência. O Evangelho nos moe, porque não está mais na nossa mão, não tem mais a ver com a nossa aptidão.
Não tem a ver mais com a nossa capacidade, não tem a ver com aquilo que nós podemos fazer, mas tem a ver com a nossa entrega e nossa dependência de Deus. Religião é o que eu faço, é o que eu posso, é o que eu conquisto, inclusive a religião cristã, inclusive a religião cristã evangélica, seja ela tradicional ou pentecostal, seja ela com amém ou sem amém, com glória a Deus ou sem glória a Deus, com mão levantada ou mão no bolso. O convite para mim e para você é para descobrirmos o Evangelho como estilo de vida. O Evangelho é também uma proposta de estilo de vida em relação ao nosso contexto, um contraste com o nosso contexto. A gente olha para os valores à nossa volta e a gente, da mesma maneira que o movimento minimalista ele reage e aponta isso, nós já temos o Evangelho reagindo a isso há muito tempo, nos apontando isso. Você precisa consumir. Você pega Mateus 6, um dos discursos registrados de Jesus. Mateus vai nos lembrar as palavras de Jesus. Olhe para as flores, olhe para os pássaros. Você está correndo atrás de dinheiro, de roupa, de carro. É isso que você precisa para viver? Jesus não era minimalista. Jesus descobriu a essência e veio nos revelar isso. Esse contraste com o contexto que nós vivemos. O Evangelho também é uma proposta de transformação para a realidade do nosso coração. Se o minimalismo ele propõe mudanças de hábitos, o Evangelho é muito mais com a mudança de hábito. O Evangelho não é simplesmente você mudar o que você faz domingo de manhã, porque antes você ficava em casa, ou ia correr, ou ia fazer alguma coisa, ou ia lavar seu carro no domingo de manhã, ou ia preparar sua churrasqueira, né, para assar aquela carne no domingo sagrado, com um pouquinho de maionese, macarrão, ou comprar um frango assado, né, você vai mais cedo para escolher o melhor frango lá, tal. Não é uma mudança de hábito que você faz no domingo. O desafio do Evangelho é a mudança do coração. Na religião a gente muda hábito. Porque eu paro de fazer. O Evangelho, ele transforma o meu coração com perguntas: por que eu faço isso? Por que eu tenho necessidade de fazer? Por que eu não controlo o que eu consigo, isso que eu estou fazendo? A mudança não é de fora para dentro. O desafio do Evangelho é uma mudança de dentro para fora. O desafio para mim e para você nas próximas semanas, eu queria convidar você a não olhar para nossas reflexões como simples mudança de hábitos. O movimento minimalista fala de hábitos, nos desafia a hábitos novos de um estilo de vida. O Evangelho nos desafia a uma transformação do coração. E isso tem a ver com a nossa relação com Jesus. Isso tem a ver com compreender que Deus me ama, e ponto final. E Deus me amou como sou, independente das minhas condições, potências e qualidades e aptidões. E eu queria terminar aqui lembrando outras palavras de Jesus. Vocês estão cansados, esfastiados da religião? Venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Lembra que uma das preocupações do movimento minimalista é dar esse equilíbrio, saúde mental e emocional para nós, aprender a descansar. Ele está dizendo que quer descobrir o que é descanso verdadeiro, ande comigo. Jesus não está dizendo assim, deixa eu orar por você, a partir de manhã você vai descansar verdadeiramente. Jesus está dizendo assim, venha nesse dia aqui, faça essa campanha e você vai descansar. Se batize e se converta e você vai ter descanso. É angustiante Jesus dizer assim, olha, enquanto você anda comigo, você desfruta de descanso. 1 ano, 10 anos, 5 anos,
segunda, terça, quarta, quinta. A ideia aqui é andar e continuar andando, e continuar andando. Aqui o verbo, quando ele foi escrito no original, é muito mais do que o nosso gerúndio que a gente tem no português. Essa questão ativa e constante aqui, assim, você tem que andar e continuar andando. E depois continuar andando, e decidir continuar andando. Você decide andar comigo, que, ó, vem junto. Não é o seguinte, vem, consome um pouco de descanso e volta para a sua vida. Vem comigo. E aí você vai descobrir o que é descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Não é trabalhem para mim. Não é trabalhem para mim. Interessante Jesus dizer isso. Faça coisas para mim. Faça comigo. Você consegue pensar na sua segunda-feira, você trabalhando com Ele? Você só pensa a sua relação com Ele, você fazendo algo, tendo um cargo na igreja, tendo uma função. O que é amanhã você ter que voltar para a tua labuta, para as contas que estão lá, com o desafio da empresa ou tudo mais? Eu e o Edu temos conversado muito sobre a questão do mundo corporativo. Ele tem muitas vezes aberto o coração dele, o que é a angústia, né? Alguns de vocês vivem essa roda, vivem essa pressão do mundo corporativo. Alguns de vocês não é nem amanhã, talvez hoje você ainda está pressionado pelo mundo corporativo. Como é que é trabalhar com ele nessa realidade? Como que eu consigo viver ele nessa realidade? Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Quando Jesus falou isso, ele usou uma expressão chamada jugo. Porque o meu fardo, o meu jugo é leve. O jugo era o ensino de um mestre. Na religião judaica, você tinha os grandes mestres, os rabinos. E cada rabino tinha uma mentalidade, tinha um modo de interpretar as leis. Cada rabino tinha um perfil, tinha um jugo que ele colocava sobre os seus discípulos. Cada rabino tinha o seu jugo, o modo como ele interpretava a lei, o modo como ele interpretava o que era seguir corretamente a lei. Jesus está dizendo para judeus, fala assim, olha, eu tenho um jeito de interpretar a relação com Deus, o que é a lei de Deus, o que é a vontade de Deus, diferente do que vocês têm ouvido aí. E eu gostaria de que vocês aprendessem isso. E vocês vão descobrir que o modo como eu entendo a lei, a relação com Deus, não é pesado assim, como vocês têm recebido. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Se fosse parafrasear Jesus aqui, vocês vão realmente aprender o que é uma vida minimalista. Ande comigo. Sejam meus companheiros. O desafio para mim e para você nas próximas semanas, a gente buscar esse autoconhecimento, avaliar a nossa vida, colocar em xeque algumas áreas da nossa vida. Vai ter valor para nós aqui se isso for uma avaliação da nossa amizade e relacionamento com Jesus. Eu não tenho dúvida de que se você fizer isso por hábito ou apenas fazer uma avaliação superficial, isso também vai tornar a sua vida melhor. Se você tomar a decisão de destralhar, isso vai ser muito bom para você e vai tornar a sua vida melhor. Não tenho dúvida disso. Mas o convite para mim e para você é que a gente aprenda com Ele, ande com Ele, descanse com Ele. Menos é mais. O que Jesus ensinou e que eu e você insistimos em não aprender. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque apesar da nossa insistência em levar a vida do nosso jeito, apesar da nossa teimosia de não fazer mudanças mais profundas e gostarmos de mudanças superficiais e paliativas, apesar do nosso coração que insistentemente quer sempre ter o controle,
Ajuda-nos a refletir sobre como vivemos. Ajuda-nos nessa jornada a repensar nosso estilo de vida. As pessoas à nossa volta, a nossa sociedade está repensando seu estilo de vida através desse movimento. Ajuda-nos a repensar também, e repensar isso de modo mais profundo, repensando também não apenas o que fazemos, mas também o nosso relacionamento contigo. Nós precisamos de uma vida mais leve, nós precisamos de descanso verdadeiro, nós precisamos viver essa liberdade, esses ritmos da graça. Nossa vida está cheia de excesso, Deus. Nossa vida está sobrecarregada. Ajuda-nos, ajuda-nos. Ajuda-nos nessa jornada de autoconhecimento e ajuda-nos nessa aproximação da cruz mais uma vez. Obrigado por nos amar como ninguém nos ama. Obrigado por não desistir de nós. Por isso nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém.